obrigado por tua presença, pela liberdade que temos em ti, do teu Espírito em nós. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, porque falaram tanta coisa a respeito do nosso Messias, mas ninguém... Como tu faz falta. Tu faz falta, Yeshua. Nós também estamos aqui pela fé. Aqui em Hebreus 11 ainda fala que todas essas pessoas, que o capítulo 11 fala delas, fala que essas pessoas mantiveram a confiança até a morte, sem terem recebido o que lhes fora prometido. Mas eles se mantiveram fiel até a morte. Eles não se moveram do lugar. Eles não recuaram para trás. Eles passaram situações piores do que a nossa, do que nós passamos aqui. Nem se compara o que eles passaram lá atrás. Apenas eles viram de longe, diz a palavra, e também eles a cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra. Muitas vezes nós vivemos como se nós não fôssemos estrangeiros aqui. Muitos estão vivendo como se fossem residentes aqui. Nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. Nós habitamos um corpo que está se desfazendo. A nossa verdadeira morada não é aqui. Nós, como eles, como está dizendo aqui, as pessoas que falam dessa forma, que são estrangeiros e residentes temporários na terra, se mantivessem a lembrança da que deixaram, teriam a oportunidade de retornar. Em vez disso, eles aspiravam a uma pátria melhor, celestial. Essa é a razão pela qual Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque Ele preparou uma cidade. Não se turbe o vosso coração. Yeshua disse, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele nos teria dito como seria. Mas, mesmo que a gente chegue aqui com o coração tristonho, quebrantado, contrito, o Senhor é aquele que reina soberanamente sobre todas as coisas. Mas Hebreus 11 está falando de muitos guerreiros da fé, tá certo? De muitas pessoas que lutaram, que vivenciaram situações que nós não vivenciamos hoje. Nossos problemas são bem diferentes dos problemas daqueles do passado, daqueles que nos antecederam. Porém, nós não podemos parar jamais, nem deixar de caminhar por causa das lutas e das tribulações que nós enfrentamos. A nossa paraxá de hoje não foi ela que eu preparei para compartilhar com vocês. Lógico que é um início muito importante, que ela não vai estar de fora. Ela vai estar dentro do contexto daquilo que eu vou compartilhar com vocês. Mas o começo dela começa com uma súplica de Moshe Rabbeinu para com o Pai. Nós podemos tentar muitas vezes ser agradáveis a Deus, naquilo que nós fazemos, nas obras que realizamos. Queremos ser agradáveis a Ele, mas nós jamais, por nós mesmos,
temos condições de ser agradável a Ele. Mas Ele pode nos tornar agradáveis a Ele, se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos Ele operar em nós a sua vontade e transformar o nosso interior. Aí sim, nós nos tornaremos agradáveis a Ele quando Ele nos encher com a sua presença, nos encher com o seu sopro santo, o seu Ruach HaKodesh. Mas Moisés começa aqui no capítulo 3, versículo 23, dizendo que ele suplicou, ele está falando para aquela geração nova que vai entrar para a terra de Canaã, porque os quase 40 anos estavam se fechando, e agora eles estavam à porta da terra prometida. E muitos receberam a promessa, mas não chegaram lá. Moisés, o maior estadista, Moisés, aquele homem que trilhou o caminho do deserto sozinho, e ali teve que conviver durante 40 anos. 40 anos no Egito, aprendendo toda a cultura egípcia, todo o conhecimento humano que o Egito poderia lhe oferecer. Mas ele foi mandado a um deserto. Depois de ter cometido um assassinato de um egípcio, ele é mandado ao deserto. E ali no deserto ele passa 40 anos. 40 anos, muito tempo, para um homem se esvaziar de si mesmo, a ponto de chegar diante do Criador e dizer: eu não sei falar mais. Toda a cultura, todo o conhecimento humano, como a palavra de Deus mesmo diz, que a sabedoria dos sábios, ela perecerá. Todo o meu conhecimento, todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu possa ter, diplomas, isso diante do Criador não é nada. Paulo disse que refutou isso tudo e considerou como esterco. O esterco serve para adubar, né? Serve para adubar o esterco. E Paulo, ele considerou tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, como nada quando ele obteve o conhecimento do Mashiach, Yeshua. Para ele, tudo que ele tinha, bens materiais, conhecimento intelectual, posição social, ele considerou tudo aquilo como nada quando ele se encontrou com Yeshua. Lá ia ele, pela estrada de Damasco, sobre aquele cavalo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua cultura, como um doutor da lei. Um homem que estava acima de qualquer um outro homem comum. Como ele mesmo diz, se as pessoas têm do que se gloriar, eu muito mais. Porque ele tinha muito mais conhecimento. Era judeu, de pais judeus que falavam o hebraico. Era fariseu, zeloso da lei. Ninguém era mais zeloso do que ele. No entanto, faltava alguma coisa para Saulo cair do cavalo. Era preciso cair do cavalo. Ele usava a força do cavalo para ir em perseguição àqueles que anunciavam as boas novas. Mas quando ele encontrou com Mashiach no caminho de Damasco, que a luz lhe apareceu, ele caiu do cavalo e ali ele já não conseguia enxergar direito. A sua visão mudou. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tudo mudou na vida daquele homem. Assim como eu desejo que o Eterno venha mudar a vida de cada um de nós. Porque nós podemos estar cheios de conceitos, e esses conceitos que recebemos de tradições humanas, de religiosidades, que não trouxeram a verdadeira transformação no nosso interior, venham a se desfazer, para que nós possamos galgar o verdadeiro caminho da justiça e da retidão.
Porque estes homens e mulheres lá do passado, eles esperavam a pátria celestial. Se eles tivessem, como diz a palavra, o momento, a oportunidade de lembrar da terra onde eles moravam, eles poderiam voltar atrás. Quantas vezes nós olhamos para a vida atrás? Quando estamos diante de uma dificuldade, de um problema, nós queremos recuar para trás, ao invés de avançar para frente. Nós queremos olhar para trás, como fez a mulher de Ló, né? Você tem que sair e caminhar sem olhar para trás. E eles fizeram desta forma. Eles tinham o direito, eles tinham essa oportunidade de poder lembrar da sua terra lá atrás e querer voltar para ela. Mas eles fizeram ao contrário. Obrigado. Bem lembrado. Lá no projeto eles fazem assim. Eles que levam água lá na frente. O que acontece? Nós precisamos olhar para nós. Eu estava ali quebrantado e contristado em meu coração. Não tenho vergonha de dizer, de estar contristado, porque a gente não conhece o coração das pessoas, né? Nós não conhecemos. Os nossos olhos, eu falava isso para uma pessoa essa semana, que as pessoas me olham e acham que eu sou bom, um homem bom. Mas quando chegaram para Yeshua e perguntaram a ele: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Yeshua disse assim: olha, bom só há um, que é Deus. Ele não disse que ele era bom. Se o Criador passasse aqui diante de vocês como uma tela, toda a minha vida, eu seria como aquela pessoa que hoje teme aí fora a indiferença das pessoas, né? Rejeitada, que bate de porta em porta e ninguém te quer, ninguém te aceita. Mas quando nós batemos na porta certa, né, essa porta ela se abre. E quando ela se abre, do outro lado você acha pastagem, né? E um grande banquete para você se alimentar grandemente. Então nós precisamos olhar para nós hoje. Moisés está aqui tentando mais uma vez conseguir diante do Criador a oportunidade que ele revesse a sua sentença sobre ele, de que ele não conduziria o povo para a terra prometida. E o pai foi taxativo com Moisés. Moisés estava na liderança de quase 3 milhões de pessoas no deserto. É muita gente. Ele era o líder em que as pessoas se espelhavam nele. E a gente olha assim, nossa, acontece tanta coisa ruim, nós fazemos às vezes coisas piores. E Moisés simplesmente porque se irou-se com o povo. Olha só, eu não posso me irar com o povo. Por mais que o povo esteja murmurando, esteja reclamando, o povo querendo isso, querendo aquilo, não posso fazer. Ele foi lá com a vara quando Deus disse: pega a tua vara, chame os anciãos, vá lá e fala à rocha, que a rocha dará água. Ele simplesmente foi, e por causa disso que aos meus olhos é tão pequeno, né? Mas para o Pai não foi. Por quê? Porque ele deixou de santificar o nome do Pai diante do povo, diante daquela multidão que estava ali, naquela expectativa. E a multidão nunca tinha visto Moisés se comportar daquela maneira. E ele agora está aqui, Adonai Elohim. Olha como ele começa. Adonai Elohim, tu já começaste a revelar tua grandeza a teu servo e tua mão forte. Pois que outro Deus existe no céu ou sobre a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor,
permite-me atravessar e ver a boa terra, do outro lado do Iarden. Essa bela região montanhosa e o Lebanon, o Líbano. No entanto, Adonai irou-se contra mim, ele está falando para aquela geração, por causa de vocês. E ele não me ouviu, por mais que ele clamou. Teve uma outra pessoa que também clamou, e nem as suas lágrimas foram capazes de reverter o que tinha acontecido. Se lembram dele? Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. E ainda que ele tenha buscado lá diante do seu pai, com muitas lágrimas, o pai dele disse que não era possível voltar atrás, quando ele já havia liberado a palavra de bênção sobre Jacó. Não tinha como. E aqui está Moisés também. Chega, ele diz, não me diga mais nada a respeito deste assunto. Foi o que o pai disse para Moisés. Chega, Moisés. Não quero saber mais nada sobre esse assunto. Não me peça mais nada. Uma conversa boa, né? Papai falando para o filho, né? Suba ao cume de Pisga e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará esse Jordão. Todavia, comissione Yehoshua, Josué, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Então, permanecemos no vale diante de Beit-peor. Pensam bem, o homem que fez o que fez, a quem Deus usou, agora diante da entrada da terra prometida, não podia entrar. Mas isso quer dizer então que Moisés não foi salvo? Não está salvo? Eu não estou falando sobre isso. Ele deixou de santificar o nome do Senhor. E o Senhor simplesmente o puniu. Quando nós passávamos de ônibus lá no deserto, nós vimos as colinas de Moabe. A guia falou, ali ó, são as colinas de Moabe. Aí eu lembrei na mesma hora de Moisés. Falei, Moisés está do outro lado do rio Jordão. Seu corpo, ninguém sabe sobre ele. O pai não permitiu. Mas os judeus acreditam que quando da ressurreição, Moisés atravessará o Jordão com aquela geração que ficou no deserto. É o que os judeus creem. Moisés foi um dos homens, dentro da história do povo de Israel e da humanidade, escolhido pelo Criador para exercer um papel de intermediador, não é? Francisco falou lá, semana passada, um assunto sobre Yeshua, tá certo? Como um intermediador entre nós e o Pai, entre o homem e Deus. Os judeus, eles não aceitam o fato de ter alguém para intermediar o meu relacionamento com o Pai. Eles não aceitam. Porém, quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos exemplos em que nós não vemos o Pai agindo diretamente com todo o povo. Você não vê isso. Você vê sempre o Pai à procura de alguém, à procura de um homem, à procura de alguém que se ponha na brecha em favor do povo. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, nós vamos olhar primeiramente lá, Enos. Francisco leu aqui sobre Enos, não foi? Capítulo 11. Enoque, aliás, Enoque. Eu botei ali, o pai não é o filho, mas o filho é um intermediador
entre o Pai e os homens. Nos seminários teológicos por onde eu passei, tudo que me foi ensinado acerca de Yeshua, de Jesus, era que Jesus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi isso que ensinaram para vocês? Todo mundo aprendeu assim, né? E todo mundo continua os seminários ensinando desta forma. Um dia Yeshua falou para escribas e fariseus e disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque chegaram para ele e disseram assim: Senhor, numa casa havia 5 homens. O primeiro casou, morreu. O segundo teve que casar com a mulher. Morreu. O terceiro, o quarto e o quinto. Morreu também. Ficou só a mulher. Quando da ressurreição, de quem será a mulher? Lá no céu, como será? A mulher será de qual deles? Foi quando Yeshua então diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque lá no céu não se casam, nem se dão em casamentos, porque serão assexuados. Não encontro nas Escrituras nada que diga que na eternidade nós geraremos filhos. Não diz sobre isso, tá certo? Deixa eu ver se funciona aqui, Ju. Então vamos olhar aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse Adonai: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos, não é assim, nosso ancião Alberto? Moisés falou que até 70. Alberto disse que vai ser 120, né, ué? É? Cada um vem mudando. O Criador falou 120 anos. Moisés veio lá e já diminuiu. Tá certo? Porque senão você vai ficar vegetando lá na cama. Então foi diminuindo para que você não chegue a esse estado. Então ali nós estamos vendo quem é que está falando com quem. Adonai está falando com Noé. Com Noé. Tá certo? Por causa da perversidade do homem, meu espírito. Vocês veem que a palavra espírito ali está com E maiúsculo, né? Muitos entendem que é ruach, mas não é ruach. Tá certo? Não é o sopro santo sobre o homem. Não contenderá com ele, meu espírito, que ele fala. Para sempre, ele só viverá 120 anos. Então vamos ver primeiro ali. Por causa da perversidade do homem. Ou por ser o homem um ser mortal. Tá certo? Meu espírito, ou o espírito que lhe dei. Essa centelha do Criador quando ele soprou sobre Adão. E se tornou uma alma vivente. O homem se tornou uma alma vivente. E não contenderá, ou não permanecerá nele. Então Deus determina, ele só viverá 120 anos. Por isso que todos os dias tem gente morrendo. Por quê? O Senhor disse que o espírito não permaneceria no corpo do homem por causa da sua perversidade, porque o homem é carne, o homem é pó. Mas, Vaiomer, Adonai, Lo e Adon, Ruhi. Ruhi é esse espírito que está falando este versículo. Não consegui, Francisco, de forma alguma colocar ali. Espírito, Ruhi, não é Ruach, está vendo? Se fosse Ruach, seria o Espírito Santo, que nós falamos, está certo? Mas é Ruhi, que é esse espírito do homem, o espírito do homem, está certo? Muito bem, vamos lá. Gênesis 5, 22. Temos aqui, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Mas o registro bíblico não diz que Enoque foi um intermediador de Deus entre os homens.
tá certo? Nós não temos registrado que Enoque foi um intermediador, mas a palavra dá testemunho de que Enoque andou com Deus 300 anos depois de ter gerado Matusalém. Olhem só que é uma situação muito interessante, porque Gênesis 5:24 ainda diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Um ponto interessante desta passagem é que Enoque, ele era casado, não é mesmo? Ele tinha esposa? Tinha. Tinha filhos? Tinha. Isso impediu Enoque de andar com Deus? Ter uma esposa impede o homem de andar com Deus? Ter filhos impede o homem de andar com Deus? Não impede. Será que nós estamos andando com Deus para que Ele possa nos arrebatar logo? Enoque, depois de gerar Matusalém, ele andou com Deus 300 anos ainda, e não foi encontrado mais. De repente, quando se procurou, cadê ele? Aconteceu um arrebatamento lá atrás. Enoque foi arrebatado dentre os homens, mas não representava um intermediador entre Deus e os homens na sua geração. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque recebeu um testemunho de que ele tinha agradado a Deus. Por mais que eu queira hoje agradar a Deus, eu me vejo incapaz disto. Agradar a Deus não é como as pessoas pensam, imaginam ou se ensina por aí. Primeira coisa que eu observo, quando se fala de santidade, eu falo mesmo que as mulheres muçulmanas representariam a verdadeira santidade e pureza. Por quê? Porque elas usam burca. Só os maridos delas é que vê o corpo delas. Na rua, ninguém vê nem os olhos dessa mulher. Algumas usam aqui uma tela, né? A burca, parte de cima, ninguém vê nada dessa mulher. Será que isso representa santidade? Representa o poder de Deus? Não. Não representa. Se fosse, elas seriam as mulheres mais cheias do Espírito Santo de Deus. E os homens muçulmanos, nem se fala. Já viu como eles usam aqueles vestidão comprido, os homens? Também andam bem vestidos. E fora disso, a nação muçulmana se encurva em qualquer lugar que eles estiverem, 3 vezes por dia, em direção a Meca. Quando viajamos para Israel, nós paramos no aeroporto da Itália, né? Mas lá na Itália, eu observei, teve um muçulmano que pegou, foi lá para um cantinho, o homem estava de terno, ele estendeu um tapetezinho no chão, retirou o sapato do pé, e ali ele se prostrava 3 vezes, ali. Será que nós fazemos isso? Né? Será que nós fazemos isso 3 vezes ao dia? Né? Ou em qualquer lugar que for preciso você levantar a voz em oração, você levantaria? Você não pode ter vergonha se você encontrou alguém na rua e fala, por favor, ore aqui por mim agora. É agora que eu vou orar. Não importa quem esteja passando. Eu estou a serviço do reino. Ele alcançou um testemunho de que havia agradado a Deus. Gênesis 6, 8 e 9. Temos Noé. Noé, será que eu poderia dizer que Noé foi colocado como um intermediador entre Deus e os homens ali? Quando nós olhamos o contexto da palavra, nós vemos coisas diferentes.
A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e olha lá, ele andava com Deus. Em meio a toda aquela geração pervertida, Noé foi o único justo que Deus encontrou no meio de toda aquela geração pervertida. Lembram-se de Abraão, intercedendo por Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor pouparia a cidade? Senhor, Abraão, se tiver 50, eu pouparei. Só que Abraão foi diminuindo. 45, 40, 35, 30. Até ele resolver parar, porque ele não sabia quantos justos tinham. E mesmo assim a palavra diz, e cita Ló como um justo. Mas foi preciso ele ser arrancado de lá, ser puxado, porque ele estava preocupado em salvar os outros. E a cidade já estava condenada, não tinha mais como. Então ele foi arrancado pelo anjo, tiveram que sair ele, suas filhas e a mulher que estava presa aos seus afazeres, presa aos seus bens materiais, às suas amizades, às suas festas. O anjo determinou, não olhem para trás. E ela simplesmente, o pouquinho que ela virou para trás, foi o suficiente para ela ser transformada numa estátua de sal. Ela foi deixada para trás. Noé também andava com Deus. Só que Deus não determinou, Noé, eu quero que você anuncie a salvação para esta geração sua. Não. Deus já tinha dito lá naquele versículo anterior que eu falei, o primeiro. Noa, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne. Eis que eu vou destruir toda a raça humana, destruirei animais, destruirei as aves, destruirei tudo. Pega um par de cada animal, faça uma arca, que eu farei, iniciarei tudo de novo com você e sua família. Aquela geração já estava condenada. Noé não podia fazer nada por ela. Por mais que ele tentou, como muitos dizem, Deus fechou a arca por fora. Por quê? Porque se Noé tivesse condições de abri-la por dentro, provavelmente ele teria aberto ela quando o povo veio bater a porta da arca para entrar. Não é mesmo? Agora não tem mais Noé, a arca não existe mais. Gênesis 6,13 diz, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Ele falou com Noa, que ele estabeleceria a aliança dele. E não com aquele povo, a sua geração. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus se agrada muito quando nós fazemos tudo conforme Ele ordena que nós venhamos a fazer. Porque Ele continua a falar nos dias de hoje. Gênesis 11:31, terá outro homem levantado por Deus, tá certo? Vimos Enoque, vimos Noé, e agora nós temos outro homem a quem Deus levanta, que é Abrão. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Creio que já foi dito aqui, mas espera aí, Terá, ele era fazedor de estatuetas.
Ele vendia estátuas. Isso está registrado no Talmud. E o que as pessoas pensam? Mas Tera fazia estátuas, vendia para o povo, dizia que aquilo ali eram os deuses. E um dia ele teve que sair e pediu que Abraão tomasse conta. O que Abraão fez? Abraão pegou uma marreta e saiu quebrando aquelas estatuetas todinhas. Só deixou uma em pé. Uma estátua que tinha uma marreta na mão. Quando Tera chegou, que ele viu as estátuas quebradas, ele virou para Abraão: Abraão, o que você fez? Olha, pai, não fui eu não, foi aquela estátua lá. E Tera vira para Abraão e diz assim: mas como pode? Aquilo ali é uma estátua, fui eu que fiz. É isso que eu quero mostrar para o senhor, pai. O senhor fez ela com as suas mãos. Como pode uma estátua como essa ser um Deus, criador de tudo isto? Então, quem pega a família e sai de Ur dos Caldeus em direção às terras de Harã é Terá. Pega e sai, parte de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. E a história não diz que Terá prosseguiu com Abraão. Por quê? Gênesis 12:1, então vem o Senhor e diz a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nós não estamos vendo aqui nessas passagens nenhum momento em que o próprio Criador esteja se dirigindo a todo um grupo de pessoas. Notaram isso? Ele não está falando para uma cidade inteira, ele está falando com um homem só. Então o Senhor diz: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Está vendo só quanto tempo? Quando lemos a Bíblia, há um lapso de tempo, às vezes grande, às vezes menor, em tudo que está registrado. Não segue aquela sequência de imediato. Ele foi sair de lá, de Harã, com a idade de 75 anos. Foi a idade que ele tinha quando saiu de lá. Em Gênesis 22:13, Abraão ergueu os olhos. Quando que Abraão ergueu esses olhos? Exatamente quando Deus pede a ele: Abraão, quero que você me ofereça em sacrifício o seu filho Isaque. Abraão, então, quando o anjo brada a ele, diz: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Abraão, então, simplesmente ele olha e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Por isso que usamos o shofar, que é feito de chifre de carneiro ou de antílope. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como um holocausto em lugar de seu filho. E sabe o que acontece ali? Abraão, através daquele sacrifício que ele faz, ele viu o futuro lá na frente. Ele viu Yeshua sendo sacrificado por todos. Yeshua dá testemunho. João 8:56 a 58, ele fala assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Aí o que o povo diz? Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Abraão viu o dia de Yeshua e se alegrou lá atrás, quando ele toma aquele carneiro e sacrifica no lugar de Isaque. E ele se alegrou sabendo que haveria o substituto. Temos agora um outro homem, que é Moisés. Esse foi realmente um grande intermediador. Tá certo? Só que o pai queria falar diretamente, era com toda a nação. Não era só com Moisés. Era com todo mundo junto. Tanto que o povo ouviu. Os primeiros mandamentos o povo ouviu, mas tiveram medo.
certo? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Aquele que assassinou o egípcio estava lá no deserto e agora o Senhor aparece para ele. Deus não levou, não jogou na cara de Moisés o que ele fez lá atrás, tá certo? Mas simplesmente ele vai dizer: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Deus afirmou: eu estarei com você. Nós podemos não ser nada. Quantas vezes eu me julgo incapaz de estar aqui diante de vocês, de ensinar. Aí eu fico jogando para cima do Francisco. Francisco joga para cima de mim. E eu não tenho como escapar. E aí eu vou lá para a sala da aflição. Tem misericórdia de mim e me ajuda. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus não mandou Moisés ir confrontar os deuses do Egito. Mandou ir tirar o povo para que o povo fosse celebrar uma festa. Deus gosta muito de festa, viu? Muita festa. E com muita comida também, viu? E nós também. Por isso, teve um irmão que disse ontem que se ele ficar frequentando o Kabbalat Shabbat, vai engordar demais. Foi uma irmã que falou, né? Saiu correndo, mas ela, deixa ela. Comeu bem. Êxodo 20, 18. Vendo-se, olha só, Moisés então vai ao Egito, ele pegou o povo e agora traz o povo até o monte. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Mesmo que Moisés disse assim, não tenho medo, o povo mesmo assim se manteve à distância. Não vou me arriscar, tá certo? Não vou me arriscar, me aproximar tanto, porque senão eu corro o risco de falhar e morrer. Vamos lá agora em Deuteronômio, porque eu não consegui botar tudo, não deu tempo aí. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Eu já li o 10? Não. Versículo 10 diz assim: o dia, Moisés está falando com o povo, o dia em que vocês estiveram diante de Adonai, o Deus de vocês, em Horebe, quando Adonai me disse: reúna o povo para mim, e eu os farei escutar minhas palavras, para que aprendam a se maravilhar comigo, enquanto viverem sobre a terra, e para que ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e permaneceram ao pé da montanha, e a montanha ardia com fogo até o coração do céu, com trevas, nuvens e névoa espessa. Então Adonai falou com vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma. Apenas ouviram o quê? Uma voz. O povo de Israel viu alguma imagem? Não. Ninguém viu nada. Apenas ouviram uma voz que saía do meio do fogo. Versículo 13. Ele anunciou a vocês sua aliança, a qual ordenou que obedecessem as 10 palavras. E ele as escreveu em 2 tábuas de pedra. Nesse tempo, Adonai ordenou
que eu ensinasse a vocês leis e regras para que vivam por elas na terra em que entram, a fim de tomar posse dela. É até o versículo 20, né? Eu já passei? Não, né? Portanto, cuidem de si mesmos. Vocês não viram nenhum tipo de forma no dia em que Adonai falou a vocês do fogo em Horebe. Não se corrompam e façam para vocês mesmos uma imagem esculpida com a forma de qualquer figura. A representação de um ser humano, do sexo masculino ou feminino, ou a representação de um animal da terra, de um pássaro que voa no ar, de qualquer coisa que rasteja sobre o solo, ou de um peixe da água, abaixo da linha da costa. Pela mesma razão, não olhem para o céu, para o sol, lua, estrelas e tudo o que há no céu para adorá-los e prestar-lhes culto. Adonai, o Deus de vocês, os distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Não, Adonai retirou vocês e os trouxe da fornalha de fundição do Egito para ser um povo de herança para ele, como vocês são hoje. Na mentalidade, nos seminários teológicos cristãos, ensina que Yeshua é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para os judeus, não tem a condição de existir um intermediador entre o Pai e o ser humano. Qualquer ser humano pode ir ao Pai sem precisar de nenhum intermediador. Mas, quando nós encontramos aqui, que nós vamos até ler mais à frente, no capítulo 5, acho que de Deuteronômio, o que acontece? Uma das coisas que nós precisamos entender, a Bíblia, ela usa uma linguagem antropomórfica, certo? A nossa mente, ela jamais vai aceitar uma coisa que não tenha forma. Ela não aceita. Tá certo? Você não conta aquilo que não tem forma, você conta o que tem forma. Aqui eu posso contar quantas pessoas tem, porque essas pessoas são matéria, e eu posso contar quantas tem. Pela lei da física, né? Dois corpos não ocupam, né, assim, o mesmo espaço. Então, na mente das pessoas, eu conheci pessoas que queriam descobrir qual era o sexo de Deus. Estava numa vigília lá em cima daquele morro lá. E a irmãzinha queria descobrir, estou orando para mim ver se eu consigo descobrir qual é o sexo de Deus. Na mentalidade do povo, está formada essa concepção de que Yeshua é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se eu faço assim, eu estou falando numa trindade de deuses. Tá certo? Ocorre que a primeira coisa que nós vemos, o Pai, ele é incorpóreo. Eu não tive como me aprofundar mais para colocar todos os detalhezinhos. A palavra, quando lá em Bereshit, capítulo 1, que o Senhor fala assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, os teólogos conceberam nesta palavra que Deus tem um corpo, ele tem uma imagem. Geralmente tem pessoas que vêm com uma foto, ou aqueles santinhos, né, apresenta para você está vendo o que ali? Uma imagem, tá certo? Mas dentro do conceito judaico, imagem não é isso. Imagem, em hebraico, é tselem. E semelhança é demut. São palavras distintas. A imagem de Deus em nós não é esse perfil físico de imagem. Não. É a capacidade do ser humano saber discernir entre o bem e o mal. Isso que é a imagem de Deus em nós. Por isso que Deus fala logo em seguida, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então não quero dizer aqui que o Pai de Yeshua, ele tem uma imagem, ele não tem forma, ele é incorpóreo. Então quando você entra, demute uma semelhança. Davi fala lá num de seus salmos, ele fala assim, assemelho-me à coruja do deserto. Quer dizer que Davi então tem penas, tem asa? Não. Ele estava dizendo que ele estava naquele momento semelhante à coruja do deserto,
porque o semblante dela é de muita tristeza. Aquela mulher é uma víbora. Já ouviu isso? Eu já ouvi muito. Quer dizer que a mulher é uma serpente, uma cobra? Não, ela tem uns traços que assemelham-se a de uma serpente. Né? Vem sorrateiramente. Não é assim? Isso é semelhança e imagem, totalmente diferente. Então, nós trazemos em nós certas semelhanças do Criador, bondade, né? Ser bom, ser misericordiosos, que a palavra nos manda ser. Mas não quer dizer que nós somos. E na concepção teológica, quando Yeshua desce as águas ali do Rio Jordão, ao ser batizado por João Batista, o que acontece? O céu se abre, ouve-se uma voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e desce. Era uma pomba que estava descendo? A palavra fala uma semelhante. Tá certo? Semelhança não quer dizer que é. Porque senão a mente humana não conceberia. Tá certo? Não entenderia. Então foi colocado desta forma. Aí os teólogos pegaram o quê? Espera aí. Yeshua aqui, a voz do céu e a pomba descendo sobre ele. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pegaram ali nos evangelhos isso. Só que quando você vem olhar dentro do contexto original da Torá, você vai ver que é muito diferente do que se ensina por aí. Eu vou correr para terminar logo. Mas se puder, lá na frente, continuar, eu vou continuar, ok? Vamos lá, capítulo 5, de 1 a 5. E eu achando que estava pouco. Então Moisés chamou todo Israel e lhes disse: ouça, Israel, as leis e regras que anuncio aos seus ouvidos hoje, para que as aprendam e cuidem de cumpri-las. Adonai, nosso Deus, fez uma aliança conosco em Horebe. Adonai não estabeleceu essa aliança com nossos pais, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Adonai falou com vocês face a face do fogo sobre a montanha. Nesse tempo, eu permaneci entre Adonai e entre vocês. O que Moisés estava fazendo ali? Agindo como? Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecarde, nós temos o quê? Um advogado. Por quê? Moisés fala que os próprios anciões procuraram Moisés e pediram: Moisés, fale você conosco e não deixe Deus falar conosco. Eu acho que é o versículo 23 desse capítulo. Vamos olhar aqui rapidamente. No entanto, por que continuaríamos arriscando-nos a morrer? É isso aqui mesmo, vamos lá. Estas palavras, versículo 19 ou 22 aí no de vocês. Adonai falou a todos vocês reunidos junto à montanha, a partir do fogo, da nuvem e da névoa espessa, em alta voz, e a seguir cessou. Contudo, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra que me foram entregues. Quando vocês ouviram a voz saindo das trevas, enquanto a montanha ardia com fogo, vieram a mim todos os cabeças das tribos e os líderes e disseram: eis que Adonai, nosso Deus, nos mostrou sua glória e a sua grandeza. Ouvimos sua voz vindo do fogo e vimos hoje que Deus fala com os seres humanos e eles permanecem vivos. No entanto, por que continuaríamos arriscando-nos a morrer? Esse grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos outra vez a voz de Adonai, nosso Deus, morreremos. Pois existe alguém de toda a humanidade que tenha ouvido a voz de Deus, do Deus vivo, falar do fogo, como nós fizemos, e tenha continuado vivo? Aproxime-se, eles falando para Moisés, e ouça tudo o que Adonai, nosso Deus, disser. Então você nos dirá tudo o que Adonai, nosso Deus, diz a vocês. Nós ouviremos e obedeceremos. Nascer, venishmar. Então eles pedem que Moisés seja o quê? O intermediador. Opa, passei tudo? Tem que chegar lá, hein? Aguenta aí. Não posso encerrar assim. Opa.
Tenho que ir lá na Brita e achar pelo menos um deles, textos, Deuteronômio, Gálatas, ai meu Senhor, qual deles? Gálatas 4:4? Hein? Alguém abra os outros para mim e me ajude na leitura. Porque se eu ficasse lá, eu não tinha chegado em tempo aqui. Gálatas 4:4. Quem achou Timóteo e Hebreus? Lê Timóteo primeiro, pode ler. Porque é um só Deus. E um só intermediador entre Deus e os homens. Quem é? Yeshua. Como é que eu vou dizer que Yeshua é o Pai? Se eu disser assim, ele está lá no jardim do Getsemane, ele dobra o seu joelho em oração, ele está orando a ele mesmo? Não. Porque não dá para fazer. Na próxima, se der, eu vou trazer um ovo para vocês. Um ovo. Por que um ovo? Porque o ovo tem 3 componentes, mas em um só. Mas apenas um é matéria mesmo, que tem forma. Isaías 53 fala assim que Yeshua, ele foi contado entre os transgressores. Somente Yeshua foi. Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Paulo fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Eu não achei Gálatas aqui ainda. Alguém achou? Isso. Mas vindo a plenitude dos tempos, quem enviou o Filho? Foi o Pai. Tá certo? Deus enviou o seu Filho, tá certo? Na plenitude do tempo, na totalidade, no tempo certo. Ele enviou Yeshua. Vamos lá em Hebreus 1. Na verdade, eu botei, não era nem, é para ler todo ele. Só que não vai dar, não vou mais à frente não. Vocês leiam em casa porque vai falar bastante de Yeshua. Me perdoem por não ir mais profundo com vocês, porque este é um assunto profundo, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho. Então eu quero que você entenda primeiramente que o Pai é incorpóreo. O único que tem corpo é Yeshua. Rua, em hebraico, é vento. Vento tem corpo? Tem forma o vento? Não. Tá certo? Então, se eu for falar do Espírito Santo, não posso lhe dar. O sopro de Deus é aquilo que ele fez no cenáculo. Soprou. Tá certo? E vimos línguas como que. Não quer dizer que eram línguas. Eram coisas tão profundas que o escritor não tem como expressar essa profundeza do céu. Então, o primeiro ponto a saber é que o Pai, ele é incorpóreo. O Espírito Santo também é incorpóreo. Mas Yeshua, o Filho, ele deixou a sua glória e veio se tornar homem como nós. Porque Hebreus 1 fala que em tudo ele tinha que ser semelhante a nós, aos seus irmãos. Para que ele fosse, o que ele é hoje na presença do Pai? Um Cohen Gadol. Um grande sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. E Yeshua teve que passar pelo que nós passamos aqui. No jardim do Getsemane, ele mostrou que ele era 100% homem, quando os soldados foram prender ele, avisando aos seus discípulos, se preparem, porque vocês passarão por isso. A minha alma está extremamente angustiada até a morte. Como é que pode o Salvador dizer isto? Porque ele era um homem. E tinha que ser homem, porque hoje
ele alcançou o nome que é sobre todo nome. E por isso que eu cantei para vocês. Disseram tanta coisa sem dizer quem és. Ele é a vida, ele é o caminho, ele é também o pão. Ele é a nossa luz, ele é a ressurreição. Ele é o grande autor da salvação. Porém, Pedro lhe disse: Pedro, o que diz os homens acerca do Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, nós louvamos teu nome pela tua grandeza e poder, porque tivemos essa oportunidade, mais uma vez, de compartilhar a tua palavra. Ó Pai, nós precisamos muito de nosso Mashiach, Yeshua. Precisamos que o Senhor venha a cada dia soprar sobre nós o teu Ruach HaKodesh. Yeshua, logo que ressuscitou, ele se encontrou com seus discípulos em uma casa. E lá naquela casa estavam os discípulos temerosos. Eles já tinham ouvido falar que o Senhor havia ressuscitado através das mulheres que falaram, deram testemunho, mas eles não estavam acreditando, até aquele momento em que o Senhor, Yeshua, apareceu ali naquela casa e falou com aqueles homens. Mas a primeira coisa que ele fez foi soprar sobre eles do seu espírito. Por quê? Porque aqueles homens não estavam compreendendo as Escrituras. Eles eram conhecedores da Torá. Eles passaram 3 anos com Jesus ali, caminhando e aprendendo com ele, mas não estavam entendendo o porquê do seu mestre ter que morrer no madeiro. E então, Pai, nós vimos que Yeshua, ao soprar sobre eles, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Pai, eu não quero que esta congregação esteja aqui somente para ouvir, Pai. Essa congregação, muito mais do que aprender, ela precisa entender. Mais do que ter conhecimento, precisa atender, porque Yeshua disse para os discípulos que aquelas coisas que aconteceram com ele eram coisas necessárias. Era preciso que aquilo acontecesse para que se cumprisse as Escrituras na vida dele. Pai, quantas coisas acontecem na nossa vida que também são necessárias para que a tua palavra se cumpra em nós. Queremos fazer valer, Pai, tua palavra em nós, para que o mundo saiba que tu és Senhor, que tu reinas soberanamente sobre todas as coisas. Pai, se o Senhor não se manifestar ao povo, como eles te conhecerão? Todavia, Yeshua disse para Filipe: quem ver a mim, vê o Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque ele é a imagem tua, Pai, do Elohim invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque dele, Yeshua, por ele, Yeshua, e para ele, para Yeshua, todas as coisas foram criadas. Ele foi o Criador de todas as coisas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, teu Pai. E por isso, Senhor, que nossos corações se convertam a cada dia a Ti, e que o Senhor venha nos trazer as revelações necessárias para o crescimento desta congregação, em graça e verdade. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém? Vamos ficar de pé, ou vocês querem que eu fale mais? Hoje, gente, tem revelação para contar, que hoje eu vi um bocado de gente aí, no sono profundo da revelação. Não? Não foi sono profundo? Foi só um cochilozinho, né? Né, irmã Marlúcia? Glória a Deus. Vamos orar. O Shema. Senhor, precisamos de intérpretes. Senhor, a tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, aquele que ora em línguas deve orar para que a interprete. E eu não alcancei isso ainda diante do Senhor, meu Elohim. Peço ao Senhor que o Senhor me conceda a tua graça e bondade, para que eu possa interpretar os idiomas, as línguas necessárias para a edificação desta congregação.
porque a tua palavra diz que os dons foram dados para a edificação do corpo. E como o apóstolo Paulo mesmo ensinou que ele prefere falar na língua normal para os homens do que falar muitas outras palavras em outros idiomas que não trazem entendimento e compreensão para o povo. Nós falamos um idioma, Pai, e muitas vezes o Senhor se manifesta em nós, nos levando a falar outros idiomas que o povo não entende. Mas se o Senhor levantar no meio de nós, como eu creio, pessoas, ó Eterno, para receber estes dons, o Senhor, nós poderemos, ó Eterno, abrir a nossa boca com ousadia e intrepidez, para que o Senhor venha trazer, Senhor, o que o Senhor deseja falar, o que está oculto em nossos corações, mas que está revelado na Tua palavra. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Baruch Shem Kefod Malhuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Eterno nosso Elohim, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha ve'hayu hadevarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom alevavecha ve'shinatan levanecha ve'dibarta bam ve'shivtecha bevetecha ve'lertecha vaderech uveshorbecha uvekumecha ukishartan leota liadecha ve'hayu letotafot beinecha uhatavtan al mezuzot beitecha uveshiarecha. Amém. Alas masaria de crans dalitis tressamia frovasim. Cruz ali, vivra em ti trazenta Torá, roquis maser ainda e prova-se, ali tarás tressamaitim. Yevarechecha Adonai vishmerecha, yaecha Adonai panavelecha vihunecha, Yisa Adonai panavelecha veasem lecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante seu rosto e te dê shalom, te dê a paz que excede a todo entendimento, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Deixa eu só dar um recado. A partir do próximo Shabat, nós vamos começar o nosso serviço às 18 horas, tá? Não mais às 17, mas às 18, a pedido dos músicos, porque é um horário mais propício para que eles possam estar aqui na congregação, tá bom? A Mirelle depois vai passar um e-mail com essa informação aos membros da congregação, mas compartilha com os irmãos que talvez não estejam aqui hoje, tá bom? Boa semana, que o Eterno nos abençoe muito.